A tzedakah é um conceito fundamental no judaísmo que se traduz, de forma mais simples, como justiça ou retidão. Embora seja comumente traduzida como caridade, o seu significado é muito mais profundo e não se limita a dar dinheiro aos pobres. A palavra tzedakah vem da raiz hebraica tzedek, que significa justiça. Isso diferencia a tzedakah da caridade no sentido ocidental, que é muitas vezes vista como um ato de benevolência ou generosidade voluntária. No judaísmo, a tzedakah não é uma opção, mas sim uma obrigação religiosa e um ato de justiça, pois a propriedade e os bens são, em última instância, de Deus, e as pessoas são vistas como administradores desses bens. Como a tzedakah se manifesta? A tzedakah pode ser praticada de várias maneiras, não se limitando a doações monetárias. Alguns exemplos incluem ajuda financeira, a forma mais comum, onde se doa dinheiro para ajudar os necessitados. A lei judaica recomenda doar uma parte do seu rendimento para a tzedakah, geralmente entre 10% a 20%. Ajuda prática, oferecer tempo e esforço para ajudar alguém, como visitar os doentes, consolar os enlutados ou ajudar um vizinho com tarefas. Isso também é conhecido como Gemilut Chazadim, atos de bondade. Empréstimo sem juros, emprestar dinheiro a alguém em necessidade sem cobrar juros. A tzedakah é considerada uma das maiores mitzvot, mandamentos, no judaísmo e é vista como um pilar essencial para a manutenção da sociedade, promovendo a justiça social e a solidariedade entre as pessoas. A tzedakah é um conceito tão central no judaísmo que não se baseia em um único mandamento, mas em vários princípios e leis da Torá que, em conjunto, estabelecem a obrigação de agir com justiça e retidão. Os principais fundamentos na Torá para a tzedakah são 1. Tzedek, tzedek tirdof, justiça. Justiça você perseguirá. Este é o mandamento mais citado, Deuteronômio 16, 20, para fundamentar a tzedakah. A repetição da palavra tzedek, justiça, enfatiza sua importância. O ato de dar não é um gesto de caridade opcional, mas uma obrigação de buscar a justiça social e corrigir as desigualdades. A tzedakah é, portanto, uma manifestação ativa de justiça. 2. A obrigação de abrir a mão ao necessitado. A Torá é explícita sobre a responsabilidade de ajudar os pobres. Se houver entre ti um homem pobre, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre. Deuteronômio 15, 7. Certamente abrirás a tua mão para ele, e certamente lhe emprestarás o que lhe falta. Deuteronômio 15, 8. Esses versículos estabelecem a tzedakah como uma ordem divina, não uma sugestão. É uma obrigação universal, aplicável até mesmo a quem recebe ajuda, que deve dar algo se possível. 3. A ideia de que a riqueza é um empréstimo de Deus. Um princípio teológico subjacente é que a propriedade não pertence inteiramente ao indivíduo, mas é um presente de Deus. O ser humano é um guardião ou administrador desses bens e tem a responsabilidade de usá-los para o bem, incluindo ajudar os menos afortunados. Essa visão transforma o ato de dar de uma doação para uma distribuição justa dos recursos de Deus. Além desses princípios, a Torá também estabelece leis e práticas específicas que se tornaram a base para a tzedakah, como dízimo, maaserani, a obrigação de dar 10% dos ganhos para os necessitados, especialmente no terceiro e sexto ano do ciclo sabático, deixar sobras na colheita, leker, shikai peá, mandamentos que exigiam que os fazendeiros deixassem as bordas de seus campos e as espigas caídas para que os pobres pudessem colher. Esses mandamentos bíblicos formam o alicerce sobre o qual a tzedakah foi desenvolvida na lei judaica rabínica e continua a ser um pilar central da vida judaica até hoje. Embora a ideia de dízimo, maaser, em hebraico, exista na tradição judaica, especialmente em relação à produção agrícola na época do templo, o conceito que se aplica e se vive hoje é a tzedakah. As razões para essa diferença são principalmente históricas, teológicas e práticas. 1. O fim do sistema de dízimos na prática. O dízimo, conforme descrito na Torá, estava diretamente ligado ao sistema de agricultura da antiga Israel e à manutenção dos sacerdotes, Coanim e levitas que trabalhavam no Templo de Jerusalém. Existiam diferentes tipos de dízimos. Maaser Rishon, 10% da colheita para os levitas. Maaser Sheni, um segundo dízimo, que era consumido em Jerusalém.
Maaserani, o dízimo do pobre, dado no 3º e 6º ano do ciclo de 7 anos, destinado aos necessitados. Com a destruição do segundo templo no ano 70 depois de Cristo e o fim do sistema sacerdotal, a maioria dessas leis de dízimo não pode mais ser aplicada da forma como era no passado. A lei judaica rabínica adaptou esses princípios para a vida fora de Israel e após a destruição do templo. 2. A tzedakah como uma ideia mais ampla de justiça. A tzedakah não é apenas uma doação, mas uma obrigação de agir com justiça e retidão social. Ela se tornou a manifestação moderna do princípio de dízimo. Enquanto o dízimo era uma porcentagem específica de um tipo particular de renda agrícola, a tzedakah é um conceito mais abrangente que se aplica a todos os tipos de renda e bens. A tradição judaica sugere que uma pessoa deve dar pelo menos 10% de sua renda líquida para a tzedakah. Isso não é um dízimo no sentido bíblico original, mas sim uma diretriz para a prática da tzedakah, unindo a ideia de porcentagem do dízimo com o princípio de justiça. 3. Diferença de destino do dinheiro. Outra grande diferença é o destino do dinheiro. O dízimo na Torá era primariamente para sustentar o sistema do templo e o sacerdócio. Já a tzedakah tem um objetivo mais amplo de justiça social. Embora o dinheiro possa ser usado para sustentar instituições judaicas, como sinagogas e escolas, ele tem como prioridade ajudar os necessitados, como pessoas pobres, doentes, órfãos e viúvas, instituições de caridade que fornecem assistência alimentar e de saúde, iniciativas de educação e assistência comunitária. Em resumo, a tzedakah é a forma como o judaísmo moderno cumpre o mandamento de justiça social presente na Torá. Ela absorveu a ideia de doar uma porção da riqueza, o dízimo, mas a expandiu para ser um princípio obrigatório de justiça que se aplica a toda a comunidade e a todos os bens, não apenas um imposto religioso para sustentar o templo. A principal função da tzedakah é promover a justiça social. Embora seja comumente traduzida como caridade, a tzedakah não é vista no judaísmo como um ato de benevolência opcional ou um gesto de bondade, mas sim como uma obrigação fundamental para corrigir as desigualdades e garantir que todos na sociedade tenham suas necessidades básicas atendidas. Sua função vai além da simples transferência de dinheiro e abrange os seguintes pontos. 1. Corrigir a injustiça. A palavra tzedakah vem da raiz hebraica tzedek, que significa justiça. Dar tzedakah é um ato de justiça porque, na visão judaica, a riqueza e os bens são, em última instância, de Deus e as pessoas são meros administradores. Quando alguém doa, não está dando algo que lhe pertence totalmente, mas sim cumprindo a sua parte na distribuição justa dos recursos. 2. Construir uma sociedade unida. A tzedakah promove a solidariedade e a responsabilidade mútua entre os membros da comunidade. Ao ajudar os necessitados, a sociedade se fortalece, evitando a criação de divisões permanentes entre ricos e pobres. O ato de dar tzedakah é uma forma de reconhecer a interdependência humana e a responsabilidade de cuidar uns dos outros. 3. Elevar a dignidade humana. A tzedakah é um ato que eleva tanto quem dá quanto quem recebe. O maior nível de tzedakah, segundo Maimônides, é ajudar uma pessoa a se tornar autossuficiente, como encontrar um emprego ou iniciar um negócio, para que ela não precise mais depender da ajuda de terceiros. Isso reflete a importância de preservar a dignidade e a independência do indivíduo. Em uma situação hipotética, onde o receptor de tzedakah desvia os fundos para benefícios pessoais, sem que houvesse uma necessidade legítima, isso é considerado um ato de grande gravidade, tanto moral quanto religiosa. A lei judaica e a ética da tzedakah não tratam essa questão levianamente. Embora a tzedakah se baseie na confiança e na compaixão, a fraude e a mentira são severamente condenadas. 1. Violação da confiança e fraude. Uma pessoa que recebe tzedakah sob falsos pretextos está, essencialmente, cometendo um tipo de fraude. A tzedakah é dada com a intenção de ajudar alguém em necessidade real, e desviar esses fundos é uma traição da confiança da comunidade de quem doou. A fraude, em geral, é um delito grave na lei judaica, halachá. O Talmud e os códigos de lei rabínica proíbem estritamente a mentira e o engano, e uma pessoa que se apresenta como necessitada quando não é, está cometendo uma transgressão. 2. Dano à dignidade e ao sistema. Esse tipo de comportamento tem um impacto
negativo na comunidade como um todo. Dano à credibilidade do receptor. Se a pessoa for descoberta, ela perderá a credibilidade e a confiança da comunidade. Dano à confiança dos doadores. Atos de fraude podem fazer com que os doadores fiquem relutantes em dar tzedakah, temendo que seus fundos sejam mal utilizados. Isso prejudica os verdadeiros necessitados. A tzedakah é um pilar da sociedade judaica. Aquele que abusa desse sistema não só prejudica a si mesmo, mas também compromete a capacidade da comunidade de cuidar de seus membros mais vulneráveis. 3. Consequências religiosas e morais. Do ponto de vista religioso, a ação de enganar para obter tzedakah é vista como um pecado sério, pois a pessoa está violando a Torá, ignorando os princípios de verdade e honestidade, diminuindo o mérito. O ato de dar tzedakah é um mandamento divino. Quem se aproveita disso está, de certa forma, roubando o mérito do doador e transformando um ato de bondade em algo negativo. Em resumo, a pessoa que recebe tzedakah sob falsos pretextos e a desvia comete um ato condenado pela ética judaica, pois viola a confiança, prejudica a comunidade e comete uma grande transgressão moral. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, e o Tanakh, que inclui a Torá, os profetas e os escritos, não usam o termo tzedakah para se referir especificamente à caridade, mas sim para a justiça ou retidão. No entanto, eles estabelecem os princípios e as leis que formam a base do que hoje é conhecido como tzedakah. Na Torá, a Torá contém os mandamentos diretos que são a essência da tzedakah. O conceito não é apresentado como um gesto de caridade, mas como uma obrigação legal, moral de justiça. Deuteronômio 15, 7-8. Este é um dos versículos mais citados para a base da tzedakah. Se houver um pobre entre teus irmãos em alguma das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás a tua mão largamente e lhe emprestarás o que for necessário para a sua necessidade. Levítico 25, 35-36. Este trecho fala sobre a responsabilidade de ajudar o irmão empobrecido, sem tirar proveito da sua situação. Se teu irmão empobrecer e suas forças te falharem, tu o susterás, como ao estrangeiro e ao peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem juros, mas terás temor do teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Lei de colheita. A Torá estabelece leis agrícolas que garantem que os pobres tenham acesso a alimentos. Isso inclui Pea, Levítico 19, 9 deixar a borda dos campos sem colher. Leque, Levítico 19, 9 não pegar as espigas que caíram na colheita. Shicá, Deuteronômio 24, 19 não voltar para pegar uma porção esquecida. No Tanakh, profetas e escritos. O conceito de justiça e o cuidado com os necessitados são frequentemente mencionados nos livros proféticos e nos escritos, reforçando a importância da tzedakah. Isaías 32, 17. E a obra da tzedakah, justiça, será paz, e o resultado da tzedakah, justiça, tranquilidade e segurança para sempre. Este versículo conecta diretamente a justiça social com a paz e a estabilidade de uma nação. Daniel 4, 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela tzedakah, justiça, e as tuas iniquidades pela compaixão dos pobres. Aqui, a tzedakah é apresentada como um meio de expiação de pecado, de uma forma de demonstrar arrependimento. Salmo 112, 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua tzedakah, justiça, permanece para sempre. O seu poder será exaltado na glória. Este trecho celebra o homem justo que praticar a tzedakah, mostrando-a como uma característica de um indivíduo reto e temente a Deus. A tzedakah é, portanto, um princípio onipresente na tradição judaica, estabelecido na Torá através de mandamentos práticos e reafirmado nos outros livros do Tanakh como um pilar essencial para a construção de uma sociedade justa em harmonia com os princípios divinos. O Tanakh, que inclui a Torá, os profetas e os escritos, não apresenta uma narrativa específica de uma pessoa que recebeu tzedakah de forma indevida e foi punida por isso, como se fosse uma parábola. Isso ocorre porque o foco principal das leis sobre o sustento dos pobres é a obrigação de quem dá, e não a moralidade de quem recebe. A Torá e os profetas tendem a focar nos deveres do doador, promover a justiça, não enganar e em reprovar os poderosos que oprimem os fracos, e não o contrário. No entanto,
podemos encontrar princípios e situações que, por extensão, condenam o ato de enganar para obter ajuda. O princípio da falsidade e do roubo. Embora não haja um caso de fraude da tzedakah, o ato de enganar é categoricamente condenado. O mandamento não roubarás, Êxodo 20, 15, e não mentirás ao teu próximo, Levítico 19, 11, são a base para entender a gravidade do ato. Receber tzedakah sob falsos pretextos é uma forma de roubo, pois a pessoa está tirando recursos que deveriam ir para os verdadeiros necessitados. O foco não é na punição do pobre que mente, mas na importância da honestidade e da justiça na sociedade como um todo. A punição, se houvesse, seria um julgamento espiritual e moral, e não necessariamente uma consequência física imediata. A condenação à injustiça social. A crítica mais forte no Tanakh é dirigida aos líderes e aos ricos que não dão a tzedakah, ou que usam sua posição para oprimir os pobres. Os profetas, em particular, condenam severamente a injustiça social. Amós 5, 11 a 12. O profeta Amós critica os poderosos de Israel. Portanto, visto que pisais o pobre, dele exigis tributo de trigo. Eu sei que são muitas as vossas transgressões e grandes os vossos pecados. Afligis o justo, aceitais o suborno e desviais o direito dos necessitados na porta. Isaías 58, 3 a 7. O profeta Isaías critica o povo que jejua, mas não comete a prática da justiça. Deus pergunta por que eles não são ouvidos e responde: não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes ir livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Nesses trechos, a consequência do ato ilícito não é a punição de um receptor fraudulento, mas a condenação de Deus sobre a sociedade inteira que falha em cumprir seu dever de justiça. O judaísmo rabínico, ao longo do tempo, desenvolveu regras para lidar com a fraude, mas a base bíblica se concentra mais em garantir que a sociedade como um todo seja justa do que em punir um indivíduo que cometeu uma fraude específica. No judaísmo, a prática de não se pagar mais o dízimo a entidades religiosas, se praticar a tzedakah diretamente para os necessitados, tem razões históricas e teológicas claras. O fim do dízimo na prática. O dízimo, ou maaser, na Torá, era um sistema de impostos religiosos e sociais específico, principalmente ligado à agricultura e à existência do Templo de Jerusalém. Havia 3 tipos de dízimos. Para os levitas, sustentava os levitas, que não tinham terras próprias e serviam no templo. Para uso pessoal, consumido pela família em Jerusalém durante as festividades. Para os pobres, distribuído a cada 3 anos aos necessitados. Com a destruição do segundo templo em 70 EC, o sistema sacerdotal levítico foi desmantelado. Sem o templo e as leis agrícolas aplicáveis apenas à terra de Israel, o dízimo da forma bíblica original tornou-se impraticável. A lei judaica rabínica reconheceu essa mudança e a obrigação do dízimo, como era no passado, foi suspensa. Em seu lugar, o conceito de tzedakah se expandiu para se tornar o principal pilar de justiça social. A tzedakah como ação de bondade direta. A tzedakah é fundamentalmente diferente do dízimo, pois o foco não é o sustento de uma estrutura religiosa, mas a prática da justiça. O termo hebraico tzedek, justiça, é a raiz da palavra. Dar tzedakah não é um imposto, mas um ato de restaurar a equidade social. É por isso que a tzedakah pode ser utilizada como uma ação de bondade para necessitados, mesmo que não seja encaminhada para uma entidade religiosa. A lei judaica, halachá, até prioriza a tzedakah em certas situações. Necessidade imediata. A principal prioridade da tzedakah é atender às necessidades básicas de um indivíduo ou família. Isso inclui comida, abrigo, roupas, cuidados médicos. A lei judaica ensina que a necessidade de um pobre prevalece sobre outras prioridades. Ajuda para a autonomia. Um dos mais altos níveis de tzedakah é ajudar uma pessoa a se tornar autossuficiente, como encontrar um emprego ou ajudá-la a montar um negócio. Universalidade. A tzedakah deve ser dada a qualquer pessoa em necessidade, independentemente de sua fé. Embora a prioridade seja ajudar os membros da própria comunidade, a obrigação de tzedakah é universal. Assim,
O judaísmo passou de um sistema de dízimo focado no templo para uma prática de tzedakah centrada na justiça social e na responsabilidade mútua. A doação não é vista como uma simples taxa religiosa, mas como um ato de retidão que fortalece a sociedade diretamente, sem a necessidade de um intermediário. A essência da tzedakah é a bondade e a justiça em sua forma mais direta e pessoal. A tzedakah é um dos pilares mais importantes do judaísmo, mas seu significado vai muito além da simples caridade que conhecemos. A palavra vem do hebraico tzedek, que significa justiça ou retidão. Isso é crucial para entender seu verdadeiro propósito. Não é um ato de bondade opcional, mas uma obrigação de agir de forma justa e corrigir as desigualdades sociais. A diferença entre tzedakah e dízimo. Para entender a tzedakah, é importante compará-la com o conceito de dízimo, maaser. O dízimo bíblico era um sistema de tributo específico, principalmente agrícola, usado para sustentar os levitas e o Templo de Jerusalém. Com a destruição do templo no ano 70, esse sistema se tornou impraticável. A tzedakah, então, emergiu como uma manifestação moderna do princípio de justiça. Ela não é um imposto religioso para sustentar uma instituição, mas um compromisso direto com a justiça social. Em vez de entregar uma porcentagem fixa para uma entidade, a tzedakah é um ato pessoal e contínuo de responsabilidade para com o próximo. Porque a tzedakah não precisa de um intermediário. A essência da tzedakah está na sua aplicação direta. Ela é baseada em 3 princípios fundamentais. Justiça, não generosidade. O judaísmo ensina que toda riqueza pertence, em última instância, a Deus. Somos apenas administradores desses bens. Portanto, dar tzedakah não é um gesto de generosidade, mas uma forma de devolver o que é devido aos necessitados. É um ato de justiça distributiva. A doutrina dos sábios, a lei judaica rabínica estabelece que a tzedakah deve ser dada com base na necessidade. O principal objetivo é aliviar o sofrimento, idealmente, ajudar o receptor a se tornar autossuficiente. A ajuda pode vir na forma de dinheiro, mas também de tempo, conselhos ou um empréstimo sem juros. A prioridade da ajuda direta, por causa do foco na justiça e na necessidade, a tzedakah pode ser, e muitas vezes, doada diretamente a uma pessoa necessitada, sem a necessidade de uma entidade religiosa como intermediária. Embora instituições de caridade sejam importantes para a eficiência, a prioridade máxima é o auxílio imediato e direto. As consequências do uso indevido. A Torá e o Tanakh não trazem uma história específica sobre alguém que usou a tzedakah indevidamente, pois o foco principal é a obrigação do doador de ser justo, e não a punição do receptor que age de má fé. No entanto, a base da lei judaica é clara. Roubo e fraude. Receber tzedakah sob falsos pretextos é uma forma de roubo e fraude, que são condutas severamente proibidas na Torá. A pessoa que engana está tirando recursos que deveriam ir para os verdadeiros necessitados. Dano à comunidade. O ato de desviar fundos compromete a confiança dos doadores, prejudicando o sistema de tzedakah como um todo. Isso torna mais difícil para aqueles que realmente precisam receber ajuda, o que é visto como um dano grave à solidariedade comunitária. Em resumo, a tzedakah é um conceito que evoluiu do dízimo bíblico para se tornar um pilar de justiça social. Ela nos ensina que o ato de dar é uma obrigação moral de restaurar a equidade e pode ser feito de forma direta e pessoal. É uma poderosa forma de construir uma sociedade mais justa, onde a responsabilidade pelo bem-estar do próximo é compartilhada por todos.